Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Estamos na terceira aula do nosso seminário da Vela Jovem. Hoje a gente conta com a presença ilustre da Ana Barbachan, atleta olímpica do 470 feminino, graduada em psicologia e além disso, uma baita pessoa. A gente, na parceria do Comitê Olímpico Brasileiro com a Confederação Brasileira de Vela, estamos fazendo este seminário para dar mais ferramentas a vocês e poder melhorar a qualidade de seus treinamentos e desenvolvimento como atleta e como cidadãos, né? Isso é super importante para nós. A gente, Confederação de Vela, entende que não todo mundo quer ser olímpico, mas queremos que todo mundo seja bons cidadãos. E quem quiser ser olímpico, ter as ferramentas para ter sucesso nessa escolha. E quem quiser velejar final de semana, poder desfrutar do esporte com saúde. Aproveito também para apresentar que temos aqui a Walter Bodener, da Confederação, gerente técnico e de eventos, e queria passar a palavra rapidinho para Samuel Gonçalves, nosso responsável da Academia CB Vela, que está desenvolvendo vários cursos agora, nesta primeira instância, virtuais de nível 1. Fala aí, Samuel. Oi, pessoal, boa tarde. O Juan fez uma boa introdução. Como vocês podem ver, a CB Vela está criando vários cursos, seminários, tudo para nossa vela, nosso esporte como um todo crescer. Eu estou organizando algumas clínicas agora online, por causa dessa questão da quarentena. O nosso objetivo inicial era fazer cursos presenciais, mas a gente formatou para clínicas online. Nós lançamos e a novidade de última mão, a turma acabou de fechar da semana que vem. Não sei se o Valtinho, o Juan não sabe, agora a turma fechou, acabou as vagas para a semana. A gente vai lançar amanhã uma nova turma para monitor de vela. É o nível 1. A nossa ideia, usando as ferramentas online, é nivelar conhecimento, disseminar conhecimento, para a gente ter uma base grande e forte do esporte, como esse seminário que está acontecendo agora. Então, se vocês tiverem curiosidade ou quererem mais informação sobre os cursos, eu vou deixar aqui no chat o e-mail, é academia.cbvela.org.br. A gente está com várias iniciativas bacanas. Uma delas é a clínica online, que já fechou a primeira turma, e a gente vai lançar a próxima turma provavelmente amanhã. É isso aí. Devolvo a palavra para o Juan. Qualquer dúvida, estou presente aqui. Boa, Samuel. Eu posso fazer um parênteses aí? É o Blue falando aqui. Fala aí, Blue. Aproveitar. Se a resposta for longa, pode pular, tá? A respeito aí dessa... Eu repassei o Valtinho, o Juan e Samuel, aquele formulário de cadastramento para algumas escolas de vela, tá? Eu vou passar o feedback que eu recebi. Muitas ficaram apreensivas, tá? Com as perguntas. Blue, desculpa te interromper. Acho que podemos falar isso pessoalmente. Tá, mas vamos... Assim não perdemos foco. Ok, era só para não Boa. esquecer aí. Vamos botar essa agenda aí. Eu vou ligar a você depois e a gente conversa. Senão, beleza, valeu. Estamos na saída e você me está falando como estava o Sanduva de ontem. Vai ser difícil. Mas falaram aí de... Como é que é o negócio? A Academia da Vela, eu lembrei disso aí. Valeu, galera. Fica quieto. Valeu. Não, pode falar, Blue. É só o assunto aí, bem lembrado, a gente conversa no particular. Valeu. Sanduva. Então, pessoal, realmente queria agradecer novamente a presença da Ana. Sei que hoje é um momento de muitas incertezas. A gente sofre isso no esporte hoje, o calendário, montar um planejamento, treinamento, a gente não tem datas. E isso gera um estresse, mas o importante é estar aí. E a Ana sempre foi, me lembro muito de quando a gente estava trabalhando lá no Sul, uma das primeiras que sempre estava à disposição da galera nova para dar uma mão, seja no bench, no Optimis. Ela fez clínicas de Optimis com a gente lá no Sul também. E no 470 com a garotada, muitos deles que hoje estão disputando a vaga olímpica, como é Ricardo Paranhos e Rodolfo. Então, queria aproveitar, saber se o Valtinho queria acrescentar algo. Não, só dar uma boa tarde aí para todo mundo.
Obrigado, Ana, e parabéns aí pela sua palestra lá no nosso curso, foi excelente, trouxe várias coisas muito interessantes, e parabéns pela sua carreira e pelo seu conhecimento aí. Tá? Então, bem curto, bem breve, dá os parabéns aí para o Juan e toda a equipe da CBVela aí, que a gente está conseguindo realmente fazer alguns eventos aí bem interessantes, bem legais, e trazer muita informação aí dos nossos velejadores. Tá? Parabéns aí. Vai lá, Ana. Parabéns aí. Boa, Vati. Então, vamos começar. Antes de iniciar, lembrar o seguinte: quando a gente abre o espaço para dúvidas, para bate-papo, tá? Pode escrever no chat, eu quero perguntar. Pode, se tiver problemas no microfone ou o cachorro estiver fazendo muito barulho, pode fazer a pergunta no chat, que a gente vai ler. Eu, com meu portunhol, o Ana, com seu português perfeito, vai poder traduzir. E a gente vai ir trabalhando com essa dinâmica, tá? Então, é super importante você se respeitar, tentar escutar e vamos lá. Vamos, Ana. Gente, primeiramente, obrigada pelos elogios, né? Me sinto muito lisonjeada de ouvir vocês falando. A ideia, eu acho que é uma troca de experiência. Eu fico bem nervosa, porque eu não tenho o costume de fazer isso, então, se por acaso eu me atrapalhar, por favor, me perdoem, é que eu realmente estou começando, estou engatinhando nessa parte, mas enfim. A ideia é eu, com a minha experiência, conseguir agregar alguma coisa para vocês que estão começando agora. Não sei se todo mundo me conhece, eu vou fazer uma apresentação só para dizer quem eu sou e o que eu faço. Eu sou Ana Luísa Barbachan, sou velejadora de 470. Eu já fui para 2 Olimpíadas, a de Londres e a do Rio de Janeiro. Fui classificada para a de Tóquio também. Mas o que nem todos sabem sobre mim é que eu também estudei psicologia e me formei no ano de 2014. Então, eu tenho uma parte desse conhecimento sobre o lado psicológico. Acho que alguém está com o microfone aberto, está dando um barulho. Agora deu. E, enfim, me interrompa qualquer coisa. Então, a ideia hoje é justamente eu falar um pouco da minha experiência pessoal enquanto velejadora, nesses 11 anos de campanha olímpica, junto com a Fernanda, que é minha parceira, todo mundo conhece, medalhista olímpica. Então, é falar um pouco da minha experiência e tentar relacionar um pouco com o que eu tenho de teoria e com o que eu vivi. Porque ao longo desses anos a gente teve acompanhamento psicológico com o Lucas Rosito, talvez a grande maioria não conheça, ele é psicólogo aqui em Porto Alegre. Ele é especialista na parte da psicologia do esporte, é uma área da psicologia que está crescendo muito nos últimos anos, nas últimas décadas. A gente teve grandes eventos esportivos no Brasil nos últimos anos, né? Olimpíada e Copa do Mundo. Então, acho que isso abriu o leque dentro do esporte. A gente tem várias profissões agora trabalhando com o esporte. E eu acho que isso é muito legal. Quando o Juan falou comigo e perguntou se eu teria disponibilidade para falar com vocês, eu perguntei qual seria o assunto. E a gente achou bem importante falar sobre a pressão na competição, né? Foi o que o Juan me propôs e eu achei que era uma pauta bem legal. É uma coisa que a gente que é do esporte, independente se é da vela ou de outro esporte, a gente tem que aprender a lidar, né, com a pressão. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, como é que é para mim, quais são as ferramentas que eu desenvolvi durante esses anos de campanha olímpica, que são que funcionam para mim. Obviamente não vai funcionar para todo mundo, eu acho que esse é o segredo, esse é o segredo da coisa, cada um pensar no seu funcionamento, no seu processo e tentar criar ferramentas, né, que sejam úteis para si. Mas, enfim, através da minha experiência, espero abrir a cabeça de vocês para dar ideias e tudo mais. Depois, no final do nosso tempo, a gente pensou também em abrir um pouco para um bate-papo, para falar sobre a transição da vela jovem para a vela olímpica. Tem muita gente aí que está nessa idade, não sabe o que faz, não sabe se vai, se não vai. E aí uma coisa mais contraída, assim, para a gente falar sobre isso, sobre as angústias, e cada um falar da sua experiência.
eu acho que o mais legal disso, dessas conversas, é a gente realmente trocar experiência. Porque nessa troca de experiência a gente vai agregando valor, sabe? Ou vai relacionando com a nossa própria história. Enfim, então se sintam à vontade para interromper, para contribuir. Ah, aconteceu tal coisa comigo, foi parecido. Então, eu acho que dessa maneira é mais divertido. Tá? Eu criei assim uns slides, não é nada muito sério, não é nada muito teórico, mas é mais para eu me basear, porque como eu não tenho muita prática, eu preciso de algum norte, assim, sabe, de algum roteirinho para me ajudar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu tô aprendendo a usar isso aqui, então vocês me perdoem. Desktop. Me digam se vocês estão conseguindo ver. Ops, não é isso. É aqui. Ainda não. Ainda não? Não. Agora sim? Não. Calma, então. Deixa eu voltar. Calma aí, galera. Vixe, onde é que eu consigo fazer isso aqui agora? No Zoom, na parte de baixo, acho que tem aí compartilhar tela. No Zoom, na parte de baixo. Agora eu consegui até sair da... Eu consegui até sair do negócio do... Oh, meu Deus. Samuel pode te dar uma auxiliada aí, ele é nosso expert do Zoom. Boa. Tu já tá no Zoom já, Ana? É que o meu Zoom tá no cantinho da tela. Então, você abre o Zoom inteiro. Tá? Aí embaixo tá Share Screen ou compartilhar a tela. Tava dando que eu tava compartilhando, eu acho. Vou parar de novo, vou de novo. Calma aí. Agora foi. Foi e voltou. Ó, vou botar desktop. Vamos lá. Já fico nervosa quando as coisas começam a... Você pode botar isso aí, perfeito. Melhor impossível. Ficou perfeito! Meu Deus do céu! Oh, parece até um papiro. Já estou me sentindo nas caravelas de Cabral. Tá, então beleza. Então agora, vamos lá. Então, se quiserem interromper, fiquem à vontade para interromper. Então, essa primeira tela é só para falar, como eu tinha dito para vocês, sobre o nosso assunto. São ferramentas para lidar com a pressão. Eu e o Rô, a gente conversou e a gente decidiu dividir essa pressão, como lidar, né, em 3 momentos: no pré-campeonato, durante e pós-campeonato. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 momentos diferentes. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre o que é a pressão e como ela pode se transformar num monstro dentro da nossa cabeça. Tudo vai depender de como a gente assimila e a gente processa determinada situação. Então, eu dividi a pressão em três itens diferentes, que eu acho que abrange bastante coisa, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A pressão interna. A pressão interna seria aquela pressão que a gente mesmo se coloca, sabe? A pressão por um desempenho. Eu queria tanto conquistar tal coisa, eu queria chegar em tal lugar, eu queria... Enfim, isso não só dentro do esporte, isso na vida, né? A gente tem objetivos e a gente se coloca muitas vezes numa pressão interna, que obviamente ela é importante para nos motivar e nos fazer crescer, né? Para a gente não ficar acomodado no mesmo lugar. Mas, enfim, a gente tem que saber lidar com essa pressão interna, para não deixar ela tomar uma proporção gigantesca. Outra pressão é externa. O que poderia ser a pressão externa? Pode ser a família. No caso, muitas vezes a gente vê do optimista, né? Os pais que ficam lá, nossa, querendo resultado, né? Pressionando muitas vezes o pessoal mais novo. Pode ser uma pressão, por exemplo, que tu sinta, não necessariamente seja de fato, mas uma pressão que tu sinta do clube. Eu preciso ir bem nesse resultado, porque se eu tiver um bom resultado, o clube vai me apoiar para eu ir para o campeonato mundial. Então, todas essas coisas seriam as pressões externas, pressões de fora para dentro, né? Enfim, da família, dos amigos, do clube, confederação e tudo mais. E também existe a pressão por resultado. A gente nunca vai conseguir se livrar dessa pressão. Eu digo nós atletas.
Porque quando a gente está falando em esporte, a gente está falando em resultado, a gente está falando em performance. Então, isso vai ser uma coisa constante no nosso dia a dia, inerente à nossa prática, não tem como fugir. O negócio é não deixar essa pressão por resultado tomar conta da gente, porque daí realmente é muito ruim e isso nos paralisa, né? Mas, enfim, essa pressão existe e no nosso meio do esporte ela é muito forte. Toda essa explicação é para dizer que essa pressão mal interpretada ou não, ela vai se transformar numa emoção, que é a ansiedade. Tudo isso gera uma ansiedade. E aí, cabe a cada um de nós saber como lidar com essa ansiedade, com essa emoção. E aí, a ansiedade ela pode ser dividida de duas maneiras. Ela pode ser uma ansiedade positiva, se eu souber usar ela a meu favor. Tipo, eu vou usar essa ansiedade, mas ela me acorda, sabe? Ela faz eu ficar mais motivado, mais focado, mais atento, pensar em coisas diferentes para melhorar meu treino, enfim, e foca a minha energia no lugar certo. Mas também essa ansiedade pode me cegar, pode me paralisar e ser encarada por mim de uma maneira negativa, gerando insegurança, gerando até respostas fisiológicas, né? A gente sabe, hoje em dia a gente trata o corpo humano e a pessoa como um todo, não tem como a gente separar o corpo da cabeça, da força, é tudo uma coisa só. Então, se eu tiver ansiosa e isso for negativo para mim, vai me gerar, inclusive, respostas fisiológicas. Vai aumentar, vai disparar meu coração, a minha respiração vai ficar ofegante, daí o meu sangue já não é oxigenado direito, e tudo isso é muito negativo, né? Principalmente na hora da competição. Além de uma queima de energia no lugar errado, né? Quando eu estou ansiosa e isso é uma coisa negativa, eu acabo tendo mais propensão de gastar a minha energia, que é um recurso que a gente sabe que é finito. Eu não tenho uma energia infinita, bem que a gente gostaria, né, de ter uma energia infinita, mas não tem. Então, gastar esse recurso tão precioso de energia numa coisa errada, isso não pode acontecer. Eu acho que esse é o segredo. A gente direcionar a energia para o lugar certo. Aí eu gosto de usar um pouco uma metáfora que o Lucas usava, não sei com a Fernanda, mas comigo, de um carro de corrida. Vocês me perdoem, eu não entendo nada de corrida, tá? Eu vou usar números e tal só como exemplo. Mas imagina que a gente é um carro de corrida e tal, e a gente abasteceu, sei lá, 20 litros de combustível para fazer uma corrida de 50 voltas. Eu sei que eu tenho aqueles 20 litros e eu tenho que saber dividir aqueles 20 litros naquelas 50 voltas. Então, eu não vou poder gastar, por mais que uma largada seja importante, eu não vou poder gastar aqueles 20 litros, sei lá, nos 2 primeiros minutos de corrida. Não, eu sei que, beleza, eu tenho que fazer esse jogo, né? Fazer essa análise. Eu sei que a largada é importante, então eu vou gastar um pouquinho a mais de combustível, mas eu sei que depois vão ter voltas, dessas 50 voltas, que vai ser volta de manutenção, não vai acontecer muita coisa, então nessa eu vou tirar um pouco o pé, não vou esticar a marcha, beleza? E vou guardar minha energia para o momento que eu vou ultrapassar alguém, ou que vai ser a hora da chegada, as últimas voltas. Então eu tenho que dividir a minha energia, sabe? Saber... Enfim, isso o tempo também vai nos ensinando, né? A gente, conforme o tempo passa, a gente vai ficando mais maduro, mais experiente. A gente sabe quando é que a gente tem que pisar mais no fundo e quando é que a gente tem que segurar a onda para não gastar todo o combustível. Só que é muito difícil. E aí, por que é muito difícil? Porque quando a gente está num ambiente de competição ou dentro de um ambiente esportivo, existem várias variáveis. E aí, eu acho que é o segredo, a gente saber que variáveis a gente tem que gastar essa energia e que variáveis não vale a pena a gente gastar essa energia. Aí vem esse próximo slide que eu dividi um pouquinho para a gente falar um pouco sobre essas variáveis. Vai ter inúmeras coisas à nossa volta, inúmeras coisas para tirar nosso foco e a nossa atenção. Só que a gente tem que saber concentrar para as coisas que valem a pena. Aí eu dividi, assim, não é tudo isso, sabe? Eu só vou falar um pouquinho dessas para exemplificar, para fazer a gente pensar. Nessa parte de cima, nessa linha de cima, estão variáveis que eu não controlo. E na parte de baixo estão as variáveis que eu controlo e que eu devo me preocupar, que eu devo gastar o meu combustível, a minha energia. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro da linha de cima, só para vocês
visualizarem e veem como a gente se preocupa muitas vezes com coisas que a gente não tem que se preocupar, tem que gastar o mínimo possível de energia. Bom, todo mundo conhece aqui, né? Quem não, aquela primeira figurinha ali famosa do Indiguru. Quantas vezes a gente está num campeonato e tá ansioso e tá nervoso, aquela emoção, e fica lá abrindo aquela página do Indiguru e dá F5 e atualiza. Só que isso não é muito efetivo, porque o vento é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então eu só tô me preocupando com uma previsão, sabe? Beleza, eu posso abrir o Indiguru se eu for usar aquilo para me preparar. Bom, eu sei que amanhã a previsão é de vento forte, então eu tenho que regular meu barco para vento forte, eu tenho que saber que eu tenho que levar mais roupa, eu tenho que saber que hoje de noite eu tenho que comer melhor para gastar, porque amanhã eu vou gastar mais energia. Então, beleza, se for para isso, ok, porque daí tu tá usando para fazer um planejamento, tem uma intenção. Agora, simplesmente ficar ruminando aquela previsão não é uma coisa que vá mudar o vento e que não vai agregar em nada no meu processo, sabe? Então, é uma armadilha, tem que cuidar com essa variável. Outra variável ali que eu coloquei é aquela fotinho ali da flotilha ali dos barcos velejando, várias bandeiras de países diferentes. É para ilustrar os nossos adversários. Muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas eu vou para tal campeonato e vai estar o fulano, vai estar o ciclano, aquele alemão que é voador, que é isso, fodense, não sei o quê, como é que eu vou fazer? Não vai mudar, o cara vai estar lá, ele é bom, então o que adianta eu ficar sofrendo, que o cara é muito bom, não adianta nada, ele vai estar lá igual. Deixa para perder dele, se for o caso, dentro da água, mas não vamos perder para ele já antes. Não vamos deixar ele comer nossa energia antes do tempo. Vamos encarar ele só na hora que tiver mesmo que encarar. Outra coisa, questão de temperatura. Quem já foi para... Quem, enfim, já tem essa questão de ir para campeonato internacional, sabe que isso acontece. Bom, enfim, até aqui dentro, mas a gente, por exemplo, a nossa realidade. Muitas vezes a maioria das vezes a gente vai competir na Europa. E aqui é inverso ao que a gente está vivendo aqui de clima, né? Aqui muitas vezes agora é verão, lá tá frio ainda, então a gente encara uma mudança de temperatura muito difícil. Não adianta eu sofrer pensando, putz, eu vou chegar lá em Palma, vai estar 8 graus, não adianta. É isso que tem, é a temperatura que vai ter, então vamos encarar. Beleza? Assim como o Indiguru. Eu posso usar esse dado, essa informação a meu favor. Sabendo disso, eu vou me preparar, eu vou levar um long mais grosso, eu vou levar mais de um long para poder trocar. Isso a Fernanda faz bastante. Vai estar frio lá, vou levar mais de um long, porque daí um deixa secando e o outro eu uso. Então, isso é positivo se eu for fazer alguma coisa, né, no sentido de me planejar, mas não por sofrer, sabe? Não vai agregar em nada na minha preparação, não vai agregar em nada no meu desempenho. Eu ficar gastando a minha energia com isso. Mais uma variável, e essa é bem difícil, eu sei. É difícil para todo mundo, é difícil para mim também, é lidar com o resultado, com a variável de resultado. Resultado, por mais que a gente ache que aquele número diz que é quem a gente é, muitas vezes ele não é uma foto completamente fidedigna ao nosso desempenho, né? Porque a gente sabe que o desempenho tem a ver com outras variáveis, é um conjunto de fatores. Então não adianta nada eu ficar sofrendo em cima de uma súmula, ficar analisando, De novo, a gente tem que usar esse conhecimento, essa informação de maneira positiva, de maneira, tipo assim, isso vai agregar para mim? Faz sentido eu ficar aqui, sei lá, 40 minutos analisando quem foi o quê na regata, ou só vai me gerar mais ansiedade? Então, de novo, cuidado. Eu sei que essa variável da súmula é uma armadilha, assim, muito, muito grande, que todo mundo cai. Mas, enfim, é só um lembrete. Ali a última figurinha da parte de cima seria o júri, a comissão de regata. A gente não escolhe quem é um júri, quem é uma comissão de regata. A gente não é a gente que monta uma linha, não é a gente que monta uma raia. Então, o que adianta eu ficar reclamando? Pô, mas o cara não sabe montar uma largada. O cara dá 1000 chamadas gerais, o cara é isso, o cara é aquilo. Não adianta, galera. É o que a gente tem. Então, não vou gastar minha energia com isso. Se ele fizer uma linha torta, vai estar torta para todo mundo. Assimila e é isso aí. Vou me preparar para aquilo, mas não vou
me desgastar com aquilo, sabe? Agora vem a parte boa, ou seja, a parte que a gente consegue trabalhar. Seria, então, ali as figurinhas de baixo, né? Começando da esquerda, eu botei uma foto nossa aqui em Porto Alegre treinando, que é justamente o nosso treino, o nosso dia a dia. O que a gente vai poder fazer? O que a gente vai poder fazer em termos de preparação? Seja no treino da água, seja na reunião depois do treino, assistindo vídeo com o treinador, enfim, lendo, sei lá, discutindo sobre regatas, tudo isso agrega, tudo isso é importante, isso é uma variável que a gente pode muito controlar, né? As horas de treino que eu vou treinar, que eu estou disposta a treinar, tem muito, né? Eu posso controlar 100%. Então, muitas vezes, talvez num dia eu não consiga, porque naquele dia não deu condição de velejo, mas tu consegue planejar um mês de treino. Eu quero treinar tantos dias nesse mês. Dá para fazer. Então, esse é um lugar onde a gente tem que gastar nossa energia. A segunda foto, preparação do barco. Ali eu botei uma foto lá em Londres. Não aparece direito, mas tô eu ali abaixada, a Fernanda e o Paulinho ali, a gente está ajustando o barco. Isso é uma coisa também uma variável que a gente controla e que vale a pena a gente gastar nossa energia, né? No cuidado com o material, na preparação do barco, no cuidado com o material reserva, o que eu tenho que levar para a água, o que eu não tenho que levar para a água, o que eu levo de roupa, vai estar frio, não vai estar frio, o que eu levo de comida. Então, toda essa preparação, assim, sabe? E isso, eu vou falar um pouco mais disso além, mas isso é importante porque vai nos deixando mais seguro, vai diminuindo esse grau de ansiedade, né? Eu vou olhando, eu vou olhando meu barco, eu vou preparando, eu vou ajustando, regulando, e isso já vai me dando vai baixando a minha ansiedade e vai aumentando a minha confiança, a minha segurança que vai dar certo, né? O famoso ritual seria, Ana, né? Sim, exatamente. E daí cada um tem o seu, né, Juan? Sim. Eu, claro, cria do Paulinho que sou, né? Hoje em dia eu faço bem menos, mas enfim. O Paulinho sempre me ensinou muito a cuidar do barco, sabe? Esse cuidado com o barco, até demais, assim, de lamber. Só falta a gente lamber o barco, mas de ir lá, olhar, revisar, testar, olha de novo. Mas para mim isso faz sentido. Claro, tem que cuidar, nem 8 nem 80, né? Mas para mim isso me acalma, esse ritual de chegar no clube, olhar meu barco, dar uma revisada, bota a regulagem, ver se bateu tudo, não sei o que, vai nos dando uma sensação de segurança, sabe, de conforto. Então, acho que, bem como tu disse, eu acho que cada um tem a sua maneira, eu tô trazendo coisas do meu dia a dia, mas aí cada um leva para a sua vida e consegue relacionar com a sua história, né, com o seu histórico. Ali a terceira figura seria, então, a preparação física, né? Cada um de nós é responsável pela preparação física e é uma variável que a gente sabe que vai influenciar diretamente na hora da regata, do campeonato, enfim. E quando a gente está preparado fisicamente, a gente também fica mais seguro, né? Se eu tô forte, se eu sei que eu tô resistente, se eu sei que eu tenho condição de aguentar 3 regatas no dia, pode vir, manda para a água e vamos lá e é isso aí. Então, isso dá uma sensação de segurança que é muito importante. Então, só para vocês verem, não é só o ganho direto. Eu vou ficar mais forte. Não, é o ganho direto da força, mas também um ganho em segurança, em confiança. Eu estando mais forte, isso me gera mais segurança e sabe? Aí eu já fico maior, assim, já fico mais... enfim, mais empoderado, não sei qual seria a palavra, mas e vocês acham que vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? Me deixa mais à vontade para encarar qualquer situação que eu viver naquele dia. Outras duas coisas que eu botei aqui que são muito importantes e muitas vezes a gente não fala, são coisas meio marginalizadas, digamos assim, é o sono, é o descanso, não só o sono, mas o descanso, né? A gente é uma variável que vai influenciar muito na nossa preparação e no nosso desempenho. A gente tem que treinar, a gente tem que malhar e tal, mas a gente também tem que descansar. Tem que ter o tempo para descansar, tem que ter horas de sono. Não digo também só de sono, mas dentro da própria regata, ou até depois da regata, entre regatas, aquele momento que tu vai
parar, vai sentar no fundo do barco, vai, sabe, vai pegar aquela água, vai tomar, vai relaxar para seguir adiante, né? A gente sabe que a gente também não consegue manter a atenção durante muito tempo ininterrupto. Então é importante dar essa quebra também, dar aquele descanso, aquela respirada para seguir adiante. É uma variável de que a gente não fala muito, que está meio implícita, mas é muito importante. E a gente pode organizar, a gente pode controlar. Pô, eu sei que eu funciono bem, eu vou dar minha experiência pessoal, eu sei que eu funciono bem dormindo pelo menos 8 horas de sono por dia. Eu preciso dormir 8 horas para no outro dia estar bem, estar descansado. Quem me conhece sabe que eu gosto de dormir. Então, eu sei que eu não posso chegar num dia de campeonato e dormir 2 da manhã e querer acordar às 8. Eu vou acordar quebrada. Então, eu sei que eu tenho que me programar, beleza? Eu tô no campeonato, eu vou jantar e tal, 8 horas eu já tô ali, já tomei meu banho, já tô ali vendo uma coisinha, um seriado, né? Dando aquele tempinho para 10 horas eu já tá dormindo e no outro dia eu ter gás. Então, é uma coisa que a gente pode controlar e faz muita diferença. Outra coisa... Ana, desculpa Diga. te interromper, para acrescentar, e esse tema do descanso em pré, pós competição e também durante a competição, muitas vezes vê-se influenciado pelo uso do telefone e as redes sociais, né? Que hoje em dia consumem muito tempo do atleta. Eu, pessoalmente, vejo muita disposição de estar frente ao telefone durante a competição. E isso termina influenciando no descanso, né? Porque o pior que pode acontecer é o atleta levar o telefone na cama. Aí já era. Esse descanso não vai ser de qualidade, muito difícil. Então, isso acho que também a gente não inseriu, mas acho que é importante falar do controle do uso do telefone e das redes sociais durante a competição e pré-competição, pelo fato até de ser um fator de ansiedade externa também, né? Eu acho que sim, eu acho que tem razão. A gente muitas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Quando tu vê, eu até esses tempos a gente estava conversando com a Fernanda e desinstalei meu Instagram durante um tempo porque eu falei, pô, tu tá lá deitado na cama, de repente aí tu abre o Instagram, quando tu vê, passou 40 minutos, 40 minutos que tu podia estar fazendo uma coisa útil, né? Tu tava lá só perdendo tempo. Isso acontece também na hora do descanso. Às vezes a gente deita, fica lá, né, olhando, quando vê, perdeu. Então, cuidar com essas armadilhas. Eu acho que foi uma chamada boa que tu deu e cuidar com essas coisas, com esses estímulos extras, né? Tu conseguir lidar com isso e saber, não, beleza, eu posso ficar no celular também, não, ninguém é louco, né? Em pleno ano 2020, tá todo mundo com o celular na mão, não vamos nos enganar, isso aí é que tem para hoje. Mas saber o momento de usar, beleza, eu vou usar, mas o meu hora de descanso é mais importante do que eu ficar lá cuidando, né, do Instagram, ou enfim, sei lá o que, Facebook, enfim. Eu acho que é isso aí, acho que boa, Rô. E a última figurinha ali, que é outra variável que eu acho que a gente pode cuidar bastante e vai influenciar bastante, é a questão da alimentação também, né? Acho que todo mundo é responsável pelo que come. Hoje em dia, todo mundo tem informação, sabe o que é legal comer, sabe o que não é legal comer, sabe que, beleza, um dia eu posso beber, mas eu não posso beber toda hora, porque isso vai comprometer minha preparação física. Então, tá de olho com essa variável também, que é uma coisa que eu posso controlar, eu posso cuidar da minha alimentação, e isso vai influenciar diretamente na minha preparação, né? Então, acho que é um fator também que a gente pode se preocupar em desenvolver dentro de uma campanha, enfim, dessa preocupação. Beleza, falei um pouquinho. Gente, não é tudo isso, né? A gente sabe que existe 1 bilhão de variáveis, cada um sabe das suas, cada um sabe onde o sapato aperta mais. Eu trouxe só aqueles exemplos ali para mostrar que a gente é rodeado por inúmeras variáveis, só que tem as que a gente controla e as que vale a pena a gente gastar a nossa valiosa energia, e tem outras que não vale. Então, só para a gente ter essa consciência. Pô, eu tô perdendo meu tempo com isso realmente vale a pena? Não vale, tá? Então, deixa pra lá, sabe? Deixa pra lá, não vou perder tempo com isso. Era essa a ideia, só para dar um exemplo.
Muito bom, Aquilo Ana. E de isso, o importante como está relacionado com nossa primeira aula que falamos com Javi, das prioridades, né? De poder ter um planejamento, de poder ter as prioridades, não somente na água, sino também em terra e nossa vida pessoal também, que influencia no nosso resultado depois na performance como atleta, né? Exatamente, a questão de prioridade, isso é importante para mim, isso vale a pena eu tá gastando aqui minha energia com isso? Se vale, ok, beleza, gasta, cada um sabe de si, né? Agora, se não vale, esquece, deixa para lá, ou deixa para um outro momento, deixa mais para diante. Um exemplo que eu lembrei aqui também, até tu falou sobre prioridade e tal, eu trouxe exemplo de um dia de regata, de também fazer colocar numa balança o quanto vale a pena eu entrar numa situação, por exemplo, uma situação de protesto. Vamos levantar uma hipótese. Eu tô lá num campeonato, já aconteceu muito com a gente tá lá e daí teve uma situação de protesto com uma gringa. E aí tu tem que botar numa balança, sabe? Tá, eu protesto essa gringa, eu vou ganhar 1 ponto na regata, mas olha todo o tempo que eu vou perder, porque eu vou ficar mais, sei lá, 4 horas no clube, eu vou deixar de jantar, eu vou passar frio, porque até lá eu não vou tomar banho. Bota na balança e vê, vale esse ponto, vale tudo isso? Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, sabe? Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que mensurar. E beleza, pode ser que seja muito importante, aquele ponto valha muito. Não, esse ponto pode fazer diferença lá no final. Ok, já nos aconteceu isso uma vez. A gente, na Olimpíada de Londres, protestou a japonesa por causa de 1 pontinho e foi importante para nós. E no fim a gente viu, não, foi bem importante esse protesto. Mas também a gente já deixou de protestar justamente por isso, porque era um dia de regata, que tinha tido 3 regatas no dia, a gente estava muito cansadas, era tarde, a gente não tinha comido, a gente ia ter que ficar mais 4 horas no clube, e a gente pensou, por 1 ponto, ficar sem comer, passando frio, deixar de descansar, não, vale a pena? Não, não vale. Então não vamos gastar essa energia, deixa assim. Eu acho que isso também é uma coisa para gente pensar. É uma balança, né? Sempre tem os prós e contras, mas eu acho que esse é o exercício. Botar na balança e ver o que pesa mais. Esse slide aqui é só para falar um pouco entre a diferença de desempenho e resultado. Porque muitas vezes essas palavras se confundem, eu acho que é importante a gente saber distinguir elas, sabe? Porque o desempenho é justamente o que eu consigo trabalhar. Eu consigo moldar o meu desempenho, eu consigo melhorar o meu desempenho. Tem a ver com a qualidade da minha preparação, tem a ver com o meu planejamento, tem a ver com quanto tempo eu vou treinar, com o que eu vou escolher treinar, com a minha dedicação, sabe? Tudo isso, com todas aquelas variáveis que a gente disse anteriormente, tudo isso vai ter a ver com o meu desempenho. Já o resultado, a gente sabe que é uma soma de fatores. Então, muitas vezes, ele não é uma foto perfeita do nosso desempenho, né? Ele vai ser a soma do nosso desempenho com fatores adversos, com coisas que a gente não consegue controlar, com os adversários, enfim, com uma raia, com combinação de resultado, sei lá, um monte de coisas. Então, cuidado, muitas vezes a gente, por lidar com o esporte, com o resultado, né, no fim das contas, conta muito para nós, mas a gente fica muito preso ao número. Só que o número não diz tudo sobre o nosso desempenho. Quantas vezes a gente está correndo uma regata, foi lá, fez todo o procedimento, se preparou, primeiro regulou todo o barco, aí chegou na linha lá, testou tudo, testou linha, largou bem, fez um puta de um contravento, tá, daí na última perna, sei lá, no segundo contravento, o vento ronda 30 graus. Isso aí não tinha como prever, sabe? Isso é uma variável que eu não controlo. E isso comprometeu o meu resultado. Eu estava em 5º na regata, naquela rondada que deu para um lado, eu acabei em 30. Então, cuidado, sabe? Também não cair nessa armadilha de ficar só preso ao resultado. É muito mais importante a análise e o entendimento do desempenho do que propriamente do resultado. O resultado é uma consequência do desempenho com outros fatores, né? Então, é só uma armadilha que a gente tem que cuidar para não cair. Então, dando essa introduzida, né? Visto isso, como lidar com a pressão?
primeiro, concentrando a energia nas variáveis que a gente consegue controlar, que foi o que a gente falou um pouco até agora. A segunda coisa, a minha segunda dica, na verdade, isso aqui são dicas, sabe? É trabalhar com pequenos objetivos e não grandes metas. Isso é uma dica minha, tá? Eu sempre acho mais fácil dividir. E aí tem uma outra metáfora que o Lucas usava comigo e para mim ficou sempre muito presente e eu gosto de usar, não sei, talvez vocês achem idiota, mas enfim. É de um bife. Imagina um bife que chegou assim na hora do, sei lá, do almoço, da janta, sentou na mesa e tem um bife que ele é maior que o teu prato. Se alguém já foi para a Argentina e já comeu lá uma terneira milanesa, sabe do que eu tô falando. É um troço assim que sai para fora quase da mesa, assim, aquela coisa gigantesca que tu pensa, meu Deus, como é que eu vou comer esse bife agora? Eu não tenho estômago para tudo isso. E muitas vezes a gente encara essas grandes metas dessa maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero ir para uma Olimpíada. Meu Deus, mas como é que eu vou para uma Olimpíada? Eu tenho 16 anos, o que eu tenho que fazer? Sabe, é uma coisa muito grandiosa. Então, vamos dividir isso em pequenos objetivos. Vamos pegar esse bife e vamos cortar ele em pequenos pedaços. E vamos comer um pedaço de cada vez, sabe? Vou lá, pego meus talheres, corto um pedacinho, como, corto um... E assim fica muito mais fácil da gente ir superando cada etapa, cada obstáculo, cada fase para chegar no grande objetivo, sabe? E quando tu te dá conta, tu tá naquele processo e, pô, tu já passou por muita coisa, tu já venceu várias etapas, várias fases, e a coisa foi mais fácil do que tu encarar aquele monstro, assim, enxergar aquele monstro gigante e pensar, meu Deus, por onde eu começo? Então, essa é uma dica que eu gosto, assim, e que de vez em quando me deixa mais tranquila, me dá uma sensação de mais tranquilidade. Não, eu sei que o objetivo é grande, né, que a meta essa é grande, mas deixa eu quebrar ela em pedaços menores que vai ser mais fácil de eu encarar. Ana, se Assim, posso complementar, desculpa te interromper. fala, Luan. Que importante é isso que você está falando, porque isso vai relacionado, na minha opinião, na frustração direta do atleta, né? Sim. Quando o nosso objetivo termina sendo um bife tão grande e a gente não sabe, não enxerga como comer ele, e sentir a satisfação de comer também, que termina sendo esses pequenos pedacinhos, você se vai frustrando e você vai desestimulando e vai diretamente abandonar esse projeto. Sim. Até porque tu cortando o bife em pedaços menores, tu consegue curtir o processo, né? Tipo, as pequenas vitórias, né? Comi um pedacinho feito, mais um, e vai indo, né? Exato, e eu tinha um treinador coroa do Optimist que ele me falava, cara, o importante é você desfrutar o processo. O resultado não, isso é uma coisa que consequência do que você vai fazer. Se você desfruta do processo, do treinamento, essa vai ser tua recompensa. Então, acho super importante isso que você colocou aí e que isso, hoje em dia, acho o principal inimigo da deserção da galera na hora de começar a afrontar um desafio grande, né? Até porque, né, Rua, vamos ser bem sinceros, agora eu já estou dando um spoiler pro pessoal da Vela Jovem, mas dentro da Vela Olímpica, né, vou dar uma notícia para vocês que a gente tem muitos momentos de frustração. Muitas vezes quem olha de fora pensa, que legal, as gurias foram pro campeonato, olha lá, fizeram pódio e tal. Mas quantas vezes a gente não faz pódio? Quantas vezes a gente tem que lidar com um resultado ruim, com uma frustração de ter um desempenho aquém do que a gente queria? Então, a gente tem que saber lidar com as frustrações, mas também tem que saber comemorar essas pequenas vitórias. Eu acho que isso vai nos alimentando, como tu está falando. Essas alegrias do processo que vão nos alimentando e vão nos fazendo seguir adiante, né? Exato, isso mesmo aí. Eu acho que a última dica que eu tenho é a gente justamente fazer isso que a gente está fazendo agora, se conhecer e refletir sobre o processo. É natural a gente agir, é do ser humano a gente agir no automático, sabe? A gente vai vivendo no automático, vai fazendo, vou sair para treinar hoje, vai lá, treina 2 horas, volta e vai de novo e volta. Uma coisa meio repetitiva, assim, meio, né? Mas sem
muito penso assim, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Mas por que é importante eu ir e ficar 2 horas? Por que hoje eu vou treinar 3 horas ao invés de 2? Para sei que. Então, acho que sempre pensar no processo e como isso está sendo vivido por mim, como é que eu posso melhorar, que tipo de emoção isso me gera, né? Porque como a gente falou anteriormente, as situações vão gerar emoções e vão gerar comportamentos. Então, a gente poder se analisar e pensar, tá, mas por que eu fiquei tão puta naquela regata? Por que aquele erro me deixou tão de cara, sabe? Ah, não, me deixou de cara porque eu, sei lá, e aí analisar e tentar entender. Porque a gente tentando entender, a gente vai, é muito mais provável que a gente ache uma solução do que simplesmente ficar revivendo e reproduzindo uma coisa sem pensar sobre aquilo. Né? A gente vai reproduzir, a gente vai errar de novo, a gente vai reproduzir e vai errar de novo. E se a gente parar e, não, só um pouquinho, por que eu tô errando? O que acontece? O que passa na minha cabeça? Por que eu penso isso? Por que isso me deixa frustrada? Sabe? Por que eu fico tão ansiosa? Por que chega lá na hora e me dá uma tremedeira? Ah, não, tá, é por isso que, tá, de repente eu vou tentar tal coisa. E aí, de repente, eu descubro alguma coisa, alguma ferramenta que melhora. Então, acho que pensar no processo e pensar como a gente funciona é extremamente importante e relevante. Dentro de, isso não só dentro do esporte, isso dentro da vida da gente. A gente, em algum momento, parar e refletir sobre o que a gente está fazendo, se é isso mesmo, se a gente está no caminho certo, para, enfim, para tentar evoluir. Bom, aí eu botei o que pode ajudar. Eu trouxe coisas que, para mim, fazem sentido, sabe? São coisas que eu, pessoalmente, uso e que fazem sentido para mim. Aí cada um, obviamente, todo mundo veleja aqui deve ter o seu ritual, deve fazer a sua, enfim, deve ter a sua rotina. Então, desenvolver ferramentas que diminuam a ansiedade e aumentem a confiança. Tem muita gente que faz, e a gente vê vários relatos dentro do esporte, de pessoas que fazem a mentalização. O que é a mentalização? É a gente imaginar a gente naquela prática ou naquela competição, naquela regata, enfim. O nosso cérebro, ele encara isso como um treinamento também. Eu imaginar eu velejando, eu imaginar eu fazendo alguma manobra, vai ser produtivo para o cérebro. Eu vou estar exercitando, sabe? Então, a mentalização pode entrar como um auxílio, ainda mais agora, né, nesse período que a gente está vivendo de confinamento, é uma coisa que é um recurso que eu posso utilizar. Eu não estou velejando, mas eu estou em casa, estou pensando, e se aquela manobra eu fizer mais assim, e eu tentar prender o pé tal jeito, sabe? Isso mantém a minha cabeça ativa, me mantém pensando sobre o assunto e é muito bom para o cérebro, é muito, muito eficiente. Existem bastante estudos, quem se interessar sobre mentalização do esporte, existem bastante estudos sobre isso. Preparação, ajuste do barco, do material reserva, das roupas, dos lanches. Isso é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que até vou falar daí na nossa experiência pessoal. Eu e a Fernanda, a gente meio que não é uma coisa nem combinada mais, porque a gente já tem esse ritual, sabe? A gente tem a nossa rotina de, por exemplo, de campeonato. A gente chega lá, a gente toma o café, cada uma no seu tempo, enfim. E aí, quando chega no clube, tem o ritual. Geralmente, a Fernanda vai no quadro de avisos, vai lá ver se tem alguma coisa nova. Eu vou indo pro bar, tiro a capa, tiro a água, dou uma olhada. Ela chega, a gente começa a revisar a regulagem. Depois de revisar a regulagem, a gente revisa as velas, revisa os cabos, tem alguma coisa, essa escota do balão tem que trocar porque o vento é fraco. E vai preparando. Além disso, ser uma ferramenta para diminuir, para tu preparar o barco, é uma coisa que diminui a ansiedade, diminui essa sensação, essa emoção de ansiedade e aumenta a confiança, porque conforme a gente vai revisando o material, a gente vê que tá tudo bem, é aquele barco, tá tudo pronto, tá tudo no esquema, a gente vai para a água, não vai dar nada errado, tá tudo certo. Então a gente ganha em vários aspectos fazendo isso, diminuindo a ansiedade, ganhando confiança e ainda preparando o material. É uma coisa que a gente faz bastante. Outra coisa, fazer checklists em algumas situações de mais ansiedade. Por exemplo, no início, lá vou dar um exemplo, quando eu comecei. Como para mim era tudo muito diferente, essa coisa de campanha olímpica e
e era tudo assim mais grandioso, mais pesado no sentido de mais importante, eu ficava com muito medo de esquecer alguma coisa, sabe? Mas eu não posso esquecer de levar roupa, mas eu não posso esquecer de tal coisa. E daí chegava no clube e tinha que pegar o tal do GPS, do trekking. Mas eu não posso esquecer de pegar o trekking. Então, não, vou fazer um checklist das coisas que eu tenho que fazer até ir pra água. Eu vou acordar, eu vou tomar meu café, no quarto, antes de sair, eu tenho que pegar minha roupa de velejar, lembrar de pegar não sei o que, nananana. São coisas bestas. Mas muitas vezes as coisas bestas a gente esquece e depois vai fazer diferença. Quando chegar lá na água, eu tiver esquecido de levar a minha meia de neoprene, eu vou passar o dia inteiro com o pé gelado e aquilo vai ser ruim. Então não custa, é uma coisa que me tira a ansiedade. Porque eu revisando aquelas coisas que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que levar, as coisas que eu tenho que olhar no clube, passar no quadro de avisos, pegar o trekking, revisar o barco, vai me deixando mais calma, sabe? E eu estando mais calma, menos ansiosa, isso me economiza energia, que é a energia justamente que eu vou guardar para a hora do vamos ver, né? Que é a hora que a gente precisa dela realmente. E aí, gente, eu acho que cada um faz checklist do que quiser, né? Eu no início também, eu tinha um checklist mental das coisas que a gente tinha que revisar antes da regata começar. A gente tem que chegar, daí primeira coisa, a gente vai chegar lá e muitas vezes tinha que fazer check-in em água, assim, sabe? Aí tinha que chegar lá do lado da comissão e falar, Bra 177, bom, então eu sei que eu vou chegar lá, vou dizer meu numeral, já vou aproveitar, já vou olhar a linha, se já tá montada, já pego o alinhamento, já corro a linha para ver quanto tempo demora. E aí a gente tinha passo a passo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Cumpriu aquele checklist, beleza, estamos tranquilos, fizemos tudo que tinha para fazer, pode largar a regata que agora a gente está bem, sabe? Então eu acho que é uma coisa também que gera uma tranquilidade. Para nós funciona, bom, daí cada um testa e vê se vai dar certo. Ana, posso... Estabelecer uma comunicação positiva. Não, complementando isso que você falou do checklist, vou dar um exemplo das meninas da Argentina que eu treinava de 420, que elas levavam na Wet Notes, fizeram justamente um checklist de coisas da regata também, para a água. E dentro desse listado de informações que tinham que receber, que já a maioria sabe, de ponto de terra, proa mais alta de direita, de esquerda, elas marcaram quais eram as prioridades em caso de não der o tempo para tudo. E quais dessas eram as que sim ou sim tinham que ser feitas de uma regata para outra. E com esse sistema, elas se conseguiam tranquilizar. Era seu método justamente para transmitir confiança e reduzir essa ansiedade e convertir em algo positivo. Então, quando a maioria ficava planejando uma regata ou outra, elas estavam fazendo seu checklist. E isso dava tranquilidade, dava informação, óbvio, e servia muito para eles. E é bem isso, Juan. No início, a gente precisa realmente fazer um papelzinho, uma coisa, né, tipo anotar e tal. Mas depois que tu desenvolve essas ferramentas, muitas vezes tu acaba fazendo elas no automático. E tu já nem te dá conta que tu tá mentalizando, tu nem te dá conta que tu tem um ritual de arrumar o barco, tu não te dá conta que tu tem um checklist para testar a linha. Mas no início, o processo é que nem quando a gente está aprendendo a dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, tudo a gente tem que pensar. Né? Eu estou aprendendo, eu tenho que apertar a embreagem, engato a primeira, vou soltando devagar, começo a acelerar, beleza. Eu estico a marcha, vou lá, troco. Tem que ser tudo pensado. Depois que tu já aprendeu, tu faz aquilo e tu nem te dá conta mais. Mas no início tu teve que fazer. Então eu acho que é isso, assim, é tu pensar em ferramentas. No início, obviamente, vai ser mais custoso, até tu tornar aquilo um hábito. Só que depois tu faz naturalmente, sabe? Tu não precisa nem te preocupar quando tu vê, tu já tá fazendo e não tá nem pensando naquilo. Então, próxima coisa que é muito importante, principalmente quem veleja em tripulação, ou enfim, tem uma equipe, tem um treinador, alguém que ajude no processo, é estabelecer uma comunicação positiva, tanto dentro do barco quanto com o treinador. Muitas vezes a gente gasta muita energia também nessa parte da comunicação.
tentando se fazer entender ou, enfim, divergindo as opiniões. Ou muitas vezes as pessoas A e B estão falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então, isso também é um treinamento, sabe? Tu conseguir passar o que tu quer passar de uma maneira positiva, de uma maneira objetiva, e vice-versa, o teu parceiro, teu proeiro, teu timoneiro, enfim, e o treinador, para tu gastar o menos energia possível. Porque muitas vezes a gente fica lá, né? Quem nunca ficou horas discutindo tal situação? Tá, mas aquele cruze foi assim, foi assado, a gente tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. E aí se perde muita energia naquilo, sabe? Isso também pode ser uma armadilha. Então, cuidar. Tentar ser... Isso é uma coisa que a gente, assim... Eu e a Fernanda, hoje em dia... E, claro, com o tempo, tudo fica mais fácil. Tem vezes que a gente não precisa nem se falar. A gente já sabe o que uma quer dizer para a outra. De vez em quando ela se engana, assim, nas palavras. Mas porque a gente já se conhece tanto, a gente já falou tanto, a gente repetiu tanto, que a gente já se comunica. Até não verbalmente. Quando a gente vê, já sabe, tá? Já foi e segue o baile. Mas é uma coisa que tem que ser treinada também e que melhora muito, diminui muito essa ansiedade, aumenta a confiança da tripulação e melhora muito assim a curva de desempenho, assim, de performance, né? Eu acho que é uma coisa bem importante. Quem sabe se comunicar fica muito mais fácil, né? Mais fácil de evoluir. Outra coisa que a gente já falou é saber regular a energia para cada momento, né? Não adianta eu gastar aqueles 20 litros de combustível nas primeiras 20 voltas e chegar no meio da corrida meu carro parar porque não tem gasolina. Não adianta nada. Então, saber quando eu tenho que usar. Eu tenho que usar naqueles momentos X, tem outros momentos que eu tenho que tirar um pouco o pé para economizar e saber fazer essa administração da energia. Isso é muito importante. Como eu falei lá no início, a energia é um recurso finito. A gente não tem energia infinita. A gente tem aquilo, sabe? Então, sabendo disso, vamos otimizar esse uso, né? Vamos saber utilizar essa energia que a gente tem para coisas que realmente valham a pena. Não adianta nada eu ir para a água, eu vou ter um dia de 3 regatas, pô, eu dar todo o gás, toda a energia que eu tenho, fazer toda a borda que eu tenho na primeira regata, tá, e as outras 2, volta pro clube, né, porque acabou a energia, acabou a perna, acabou tudo. Então, saber administrar isso. Claro, isso a gente vai aprimorando e vai desenvolvendo melhor conforme o tempo passa, mas tem que estar na nossa consciência, tem que ser uma coisa que a gente vai dar uma atenção. E a última coisa que eu botei, ter foco no presente, tentar abstrair do que já passou e do que vem no futuro. Isso eu acho que é uma coisa muito difícil muitas vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está lá, justamente, nesse dia de 3 regatas, e teve a primeira regata e eu fui muito mal. Chutei o balde, nossa senhora, deu tudo errado, e agora, meu Deus. Tá, beleza. Vou olhar aquela regata, vou analisar aquele resultado, aquele desempenho, mas quando começar o procedimento, enfim, o meu checklist, minha preparação para a próxima regata, eu tenho que abstrair daquilo que passou. Aquilo já não vai me agregar nada eu ficar remoendo aquela situação. Eu tenho que me concentrar no presente. Para o meu foco, para minha atenção e para minha energia tá ali, ó, no barco, no vento, na onda que vai bater, no movimento que eu tenho que fazer, enfim. Então, tentar, eu sei que isso é difícil, também é uma coisa que a gente tem que sempre exercitar. Esquece o passado, que já passou, depois quando chegar no clube a gente analisa, e o que vai ser do futuro, da próxima regata, do fim do campeonato, sei que, deixa também no futuro. Nem o que passou e nem o futuro a gente pode controlar. São variáveis que a gente não pode controlar. A única coisa que a gente pode controlar e que a gente tem acesso é o momento presente. Então, vamos focar a nossa atenção e a nossa energia no agora. Beleza, essas foram algumas dicas assim de ferramentas que a gente utiliza, que eu fui pensando ao longo dessa minha trajetória. Eu acho que algumas coisas o pessoal pode utilizar. Cada um tem a sua estratégia, tem a sua maneira de pensar, tem o que vai ser mais efetivo e mais eficaz. Mas eu só quis mostrar um pouquinho de como a gente faz. Enfim, o que vale a pena para mim pode ser que vale a pena para outras pessoas também. E agora eu vou falar um pouquinho dessa pressão pós-campeonato. Muitas vezes chega no fim do campeonato,
e a gente fica muito chateado com um resultado que a gente não esperava, enfim, com aquela análise. E aí eu acho que a minha dica, assim, a minha sugestão é fazer uma análise racional do campeonato ou enfim, da competição, ou do treino, enfim, aí em qualquer situação. Uma análise racional, ou seja, uma análise do desempenho. Não se prendam simplesmente por aquele número da súmula, sabe? Como a gente falou anteriormente, aquele número muitas vezes mente, né? Um resultado ruim nem sempre vai ser fidedigno ao teu desempenho. E pode ser que, enfim, naquele momento foi o melhor desempenho que eu podia dar, não sei. Mas a minha dica é analisem o desempenho, não o número. Como é que eu fui dentro da minha situação, do meu processo, do meu momento dentro disso. Que eu consegui melhorar, bom, meu objetivo era melhorar isso. Não, beleza, eu melhorei a largada, meus contraventos foram legais, eu chegava lá, sei lá, no primeiro 1/3 da flotilha, eu acho que eu fiz boas escolhas de taticamente, sabe? Analisar coisas mais concretas, mais pontuais em termos de desempenho mesmo. O que eu treinei e o que eu consegui executar. E não simplesmente o número, sabe? Porque aquilo que a gente estava falando antes, né, Juan? O número muitas vezes pode nos frustrar e pode não ser uma foto do que a gente passou no campeonato. Não, pode ser que o campeonato... Ana, mesmo o evento podia estar determinado, combinado com o treinador ou com a tripulação, de que esse evento o foco ia ser as saídas. Então, sim, exato. a súmula não necessariamente pode mostrar que você ganhou todas as saídas do campeonato. Sim, exato. Ou de repente, vamos ao exemplo de uma criança da Optimist. Pô, é uma criança que está começando, que é muito magrinha ainda, muito leve, e o campeonato foi de vento forte. Mas ela foi lá, ela largou, legal, ela aguentou enquanto deu a borda, só que naturalmente ela foi perdendo posições, porque ela é mais leve. Mas dentro do desempenho dela, do que ela podia fazer, ela foi muito bem. Ela não desistiu de nenhuma regata, ela deu o máximo que ela tinha, ela exercitou os fundamentos que ela treinou de largada, de tática, de montagem de boia. O desempenho dela foi excelente dentro do que ela tinha para oferecer. O resultado não foi por outras variáveis. Pô, ela não tem tamanho, ela é nova, não tem peso, enfim, os adversários eram fortes. Então, essa é a minha dica, sabe? Menos preocupação com o número propriamente dito e mais com o desempenho, essa análise racional, porque daí isso fica mais tranquilo de trabalhar também, sabe? Enfim, mais eficaz. E aí, eu acho que o que a gente faz e funciona muito pra gente, e eu acho que a longo prazo esse é o segredo, é tu usar o campeonato como um termômetro, sabe? O campeonato não é o fim de tudo. Depois do campeonato, o mundo não vai acabar. Então, vamos usar aquele campeonato como um termômetro para eu saber quais foram os meus pontos fortes, realmente quais foram esses quesitos que eu consegui evoluir. Pô, evoluí na largada. Meus contraventos foram bem consistentes. Eu acho que eu fui bem. Sei lá, minhas manobras estavam bem legais, sabe? Eu acho que estava bom. Meus pontos a melhorar. Eu acho que ali na escolha do gate a gente ainda está pecando. A gente tem que se posicionar, a gente tem que pensar melhor naquela estratégia final do popa, tal, sei lá. A gente tem que melhorar a velocidade do barco, no vento X não estava rápido como a gente queria, então isso aí é uma coisa que a gente tem que desenvolver, essa regulagem do vento X. As dificuldades que a gente viveu no campeonato, daí não só em desempenho, mas tipo assim, foi muito difícil ficar muito tempo fora de casa, ou foi muito difícil a questão da alimentação, foi, sabe, fazer uma análise de tudo que se passou e das coisas pra gente se prevenir pro próximo, sabe? Aprender pro próximo. Não, eu sei que no próximo vou fazer uma viagem mais curta, porque pra mim foi muito dolorido ficar muito tempo fora de casa. Ou, eu sei que eu tenho que, sei lá, enfim, levar mais comida do Brasil, porque lá não tinha o que eu tô acostumada a comer, sabe? Realmente usar o campeonato como um termômetro e eu sacar conclusões dele, sabe? Tirar coisas importantes para o próximo. E o principal, eu acho que é estabelecer o tema de casa. Vir do campeonato sabendo o que eu preciso melhorar.
sabe? E a gente sempre usou esse termo, com o Paulinho, a gente usa também com o Sorriso e com o Eneco, ir para o campeonato, passe o que passe, como o Eneco fala, passe o que passe, a gente voltar para casa sabendo o que a gente tem que treinar. Não foi legal nossas largadas, beleza? Vamos concentrar em largada, vamos fazer mais exercícios de controle de barco, o mano a mano ali, barco contra barco, deixou um pouco a desejar. Vamos fazer mais exercício de barco contra barco. Então, acho que é isso, utilizar o campeonato como uma ferramenta, não simplesmente voltar para casa e ou ficar muito feliz com aquilo e, ganhei, beleza, se ganhar, pode comemorar, não estou falando isso, mas não só se prender à emoção ou só à frustração de não ter feito o que gostaria, mas usar como uma ferramenta, o campeonato também como uma ferramenta de análise para a gente evoluir, né? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, era mais ou menos isso de conteúdo que eu queria dizer. E eu acho que, concluindo, a mensagem que eu quero passar é que tudo é válido. Tudo vale a pena, tudo tem um propósito, tanto a vitória quanto a derrota. Vai depender de como a gente vai usar isso para alcançar nossos objetivos. Se eu voltar com uma derrota do campeonato, mas eu utilizar justamente para... Não, foi importante porque agora eu sei que eu pequei em tal coisa, que eu sei que eu tenho que melhorar tal coisa, que o vento forte ainda para mim é um desafio e eu vou me puxar nisso. Vai ter valido a pena, sabe? Vai ter valido a pena eu ir lá e ter tomado um talo. Mas tudo vai depender de como eu vou encarar aquilo. E aqui eu botei umas fotinhos nossas, só para ilustrar que vão ter dias de vento muito forte, vão ter dias de vento mais calmos, mais amenos, mas tudo vale a pena, tudo merece ser treinado, tudo merece ser pensado e tudo é muito importante no processo de melhora e de crescimento, tanto de dentro do esporte como dentro da vida. Então, muitas vezes a gente fica focado só numa situação. Tudo é importante. E de todas as situações a gente pode tirar aprendizado. Então, vamos usar tudo que a gente tem a nosso favor para tirar esses aprendizados. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre as ferramentas, sobre a questão de pressão. E, enfim, agora a gente abre para as perguntas. Diga. Antes de começar as perguntas, eu queria convidar o presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, que está aqui presente, escutando a você. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Marco, tudo? Para quem não tem experiência em dar aula, hein? Pô, você deu mais aula que eu hoje. Realmente muito bom, parabéns, eu assisti toda a sua explanação, muito boa, parabéns a você, muito obrigado. Obrigada. Por estar se doando aí, ajudando, aconselhando as pessoas, né? Parabéns aí, Juan, e pela equipe por montar essa palestra de hoje. Não quero tomar tempo, só queria agradecer muito você estar aqui nos ajudando, parabenizar você pela atleta que você é, né? Você hoje é uma das atletas de ponta do time olímpico brasileiro, veleja com uma atleta fantástica que é a Fernanda, né? E que não deve ser fácil, porque é uma atleta exigente, campeã, né? E então assim, não é pouca coisa essa dupla que você formou com a Fernanda, tá? Eu só queria agradecer e aproveitar logo para fazer uma pergunta, né? A você, que eu acho que você não viu, não sei se você viu, a sua sala está lotada hoje, né? Tá lotada. Oi, gente, ainda bem que eu não vi, né? Porque daí eu ia ficar nervosa. Então tá lotada e olha que nem uma apresentação grande e agora que eu vi, meu Deus, tem muito mais aluno que na aula que eu acabei de dar na faculdade, valendo nota, tinha muito menos aluno que a tua aula agora. Então você está bem melhor. Mas então só fazer uma pergunta que eu acho que é importante aí para o pessoal da Vela Jovem, né? Eu considero você, além de uma excelente atleta, uma excelente profissional, né? Ver se você tem uma boa formação como psicóloga, né? Ver que você é uma pessoa que não só teve uma performance olímpica, mas também cuidou da sua educação, né? Como é que é isso? Como é que é essa pressão e essa gestão da sua educação? Porque as pessoas que estão te vendo aí, ou estão entrando na faculdade, ou vão entrar na faculdade, né? Então, como é que faz para ser um atleta de ponta como você e, ao mesmo tempo, ter se transformado também nessa profissional que você é hoje? E muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada, Marco. Obrigada por assistir, obrigada pelas palavras. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, que eu tenha, de alguma maneira, ter agregado algum valor, enfim, ter dividido a minha experiência.
eu até falei sobre a tua pergunta, eu até falei sobre isso semana retrasada, eu acho, eu participei da primeira formação dos instrutores da vela, né, que o Samuca tá fazendo, e a gente falou justamente sobre essa divisão entre tu seguir a carreira de atleta, mas também não abandonar os estudos. Eu acho que nesse sentido, em vários sentidos, eu acho que eu tive muita sorte, mas nesse também, de ter uma equipe e uma parceria que sempre priorizou isso, né? Tanto a Fernanda quanto o Paulinho, quando eu comecei, eles sempre me incentivaram a seguir estudando. Imagina, eu comecei a campanha olímpica quando eu tinha 18 anos. Eu estava no segundo semestre da faculdade. Eu poderia ter desistido da faculdade, ter pensado, não, agora eu quero me dedicar à vela e deixa a faculdade, não é importante, não é minha prioridade. Não, tanto a Fernanda quanto o Paulinho e também os meus valores de casa, tudo me levou me incentivou a seguir estudando. E eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente tem que pensar no pós. A gente sabe que a vida do atleta, até o nosso esporte tem uma particularidade da gente conseguir esticar um pouquinho mais a nossa vida de atleta, mas a gente sabe que tem um prazo de validade, né? A gente não consegue a vida inteira ser velejador, a vida inteira ser tenista, a vida inteira ser nadador, não. Então a gente não pode esquecer do futuro, né? E eu acho que isso me levou a seguir a minha formação. Eu sempre me identifiquei muito com a psicologia, me identifico até hoje. Pretendo um dia trabalhar com isso. E, claro, não vou dizer que foi fácil. No primeiro momento foi bem difícil, porque a nossa rotina de treino enfim, da campanha olímpica era muito puxada, até porque eu estava começando, eu tinha que absorver muita informação, eu tinha que aprender muita coisa. Então, era muitas horas de treino, era muitas horas de academia, mas sempre que deu, eu tentei seguir estudando, sabe? Simultaneamente. Eu fazia os treinos, eu treinava 2 turnos por dia, de noite eu ia para a faculdade. Teve semestre que eu ainda de manhã, bem cedo, fazia estágio. É um período difícil, é puxado, mas vale a pena. Porque eu sei, me dá uma segurança, porque o dia que eu parar de velejar, eu sei que eu tenho uma carreira para seguir, eu sei que eu tenho o meu plano B lá, né? Que no momento que eu me formei eu deixei um pouco de stand-by, mas que a partir do momento que eu deixar de velejar, eu sou alguém, eu sou uma profissional, eu sou psicóloga. E com certeza te ajuda a ser uma melhor atleta também, né? Eu acho que estudar, todo mundo a gente fala isso, né? Que conhecimento não ocupa espaço. Acho que a gente se manter estudando em qualquer área que seja, faz a nossa cabeça ativa, sabe? Faz a gente estar pensando e aprender e tudo ajuda. Sendo a psicologia, sendo uma engenharia, vai agregar valor. Eu acho que é importante. O meu conselho é que sempre que possível as pessoas, principalmente os jovens velejadores, atletas, sigam estudando. Hoje em dia tem a facilidade de ter cursos EAD, então mais fácil ainda porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem que ter um plano B e estudar é importante. É importante porque um dia a gente se aposenta e a gente tem que seguir a vida. Bom, obrigado. Já fiz a minha pergunta de tiozão. Agora é deixar espaço para a garotada e perguntar o que elas quiserem, tá? Obrigadão, Ana. Um beijo, Marco. Obrigado, Marco. Temos aqui, Ana, uma pergunta de Marcos Amaral. Ele pergunta como foi achar uma parceria e como é a convivência. Como foi achar uma parceria? Bom, então, nessa parte também eu tive muita sorte. Eu me considero uma pessoa de sorte. Que, na verdade, eu fui achada. Eu não achei, eu fui achada. E então a minha história foi mais ou menos o seguinte: quando a Fernanda estava voltando da Olimpíada de Pequim, que elas foram medalha de bronze, ela decidiu que depois que casou e tal, ela decidiu que queria seguir velejando e precisava de uma nova proeira. E aí o Paulinho, nosso ex-treinador, que era nosso treinador na época, me conhecia porque eu sou amiga do filho dele. Sabia que eu velejava, que eu estava velejando de 420 e me convidou: Ana, tu tem interesse em fazer teste com a gente está precisando de uma nova proeira, tu te interessa? Nossa! Na verdade, no início eu não tive nem noção do que era aquele convite.
Não fazia. Eu tinha o sonho olímpico, eu tinha, né, vontade, mas eu não tinha noção da sorte que eu estava tendo, do bilhete premiado que eu estava ganhando e de tudo que envolvia, né? Então, eu tive muita sorte nesse sentido, então acho que me acharam, eu não achei. Qual era o fim da pergunta? Como é que é a convivência, né? Sim. Eu acho que a convivência, a gente é uma dupla, digamos, veterana, assim, para não dizer outra palavra, sei lá. A gente já tá junta, são 11 anos de parceria, a gente veleja desde 2009 juntas. E eu acho que a relação só foi melhorando de lá para cá. Sempre foi uma relação desde o início de muito respeito, muita admiração, mas ao longo do tempo isso foi crescendo e foi deixando de ser só uma relação de respeito, admiração e coleguismo, por uma relação de muita amizade, de muita cumplicidade, assim, sabe? Porque quem veleja e compete e tá sempre viajando, sabe? Muitas vezes a gente passa mais tempo entre a gente, né? Entre nossa equipe do que com a nossa família, enfim. Então tem que ter essa parceria, tem que ter essa boa relação. E eu acho que o principal segredo para isso é conversar, sabe? Conversar, ser sincero um com o outro. Se tem alguma coisa para resolver, se tem alguma questão que ficou uma conversa, senta, conversa, ó, tal coisa, não concordo, beleza, não, tá, vamos tentar mais assim, vamos tentar mais assado. E acho que sempre foi o nosso método. A gente nunca ficou com alguma coisa por resolver, assim, sabe? Jogou alguma coisa para baixo do tapete e deixou. A gente tem uma relação de muita sinceridade. Então, eu acho que isso que fez a gente ir tão longe, sabe? Esse respeito, essa sinceridade e essa amizade que a gente construiu. Importante isso, a amizade, mas sempre começando primeiro desde o lado do trabalho, do treinamento, né? Justamente. Eu vejo muito isso na Vela Jovem acontecer. Eu quero velejar com meu amigo, mas os dois não têm o mesmo objetivo, é só o fato de querer velejar com um amigo. Isso termina, às vezes, sendo um complicador a mais. Então, às vezes é melhor procurar alguém que esteja na mesma linha do que eu quero, compartilhar o mesmo objetivo e a amizade você vai ir construindo. Exato. Até porque isso também gera frustração, né, Rô? A gente falou de frustração ali nos slides, mas de vez em quando um parceiro, ou uma tripulação, enfim, uma equipe que não tem os mesmos objetivos que tu, que os objetivos não estão alinhados, pode gerar uma frustração e um desgaste na equipe. Então, até isso é importante, a gente ir conversando sobre os objetivos. Tá, o nosso objetivo é esse, tá? Então, vamos fazer isso. E as pessoas realmente se comprometerem, sabe? Porque é muito ruim, que nem relacionamento, é muito ruim, um se compromete, outro não se compromete. Todo mundo tem que fazer força pro mesmo lado, sabe? Então, acho que a conversa é o segredo de tudo, é tu conversar, tu alinhar. Claro, desafios vão aparecer, mas a gente vai resolvendo, conversando, a gente vai resolvendo. Temos outra pergunta muito boa aqui. Possui algum trabalho de faculdade de psicologia produzido em cima do esporte à vela? Se sim, poderia falar sobre o resultado? Deixa eu ver aqui. Trabalho da faculdade de psicologia. Eu posso responder do seguinte. Pode. Eu acho que tem do Lucas, sim, alguma coisa. Isso. Eu sei que, por exemplo, o que eu tenho, para Barcelona 92, os jogos, a equipe espanhola começou com 2 psicólogos catalanes, todo um trabalho de investigação da psicologia na vela de Espanha. Esse trabalho fez um livro que a gente apresentou, eu apresentei para Lucas e vou compartilhar aqui a tapa do livro para a galera poder ver. Para aqui. Não, esto não. Aqui. Entrenamiento psicológico en la vela. O livro está em espanhol, tá, pessoal? Mas é um livro muito bom. São 2 catalanes e este trabalho foi feito com a equipe espanhola para Barcelona 92. Mas acho que o Alan queria perguntar sobre se tem algo no Brasil.
Pois é, sabe que eu não sei te dizer com certeza. Eu acho que o Lucas deve ter alguma coisa. Eu sei que um tempo atrás ele tinha parceria com uma psicóloga que é gaúcha, mas hoje em dia ela mora no Rio de Janeiro, ela trabalha no COB, Aline. a Aline. Eu sei que eles escreveram um livro. Eu não sei se fala propriamente da vela, se traz alguma pesquisa da vela, mas é um livro que eles fizeram sobre a psicologia do esporte. Eu vou ficar devendo essa resposta porque realmente faz tempo que eu não pesquiso, assim. A gente sim pode falar que estamos desenvolvendo a ideia de fazer um livro do Brasil destinado com esse objetivo para a vela. A gente está com conversações disso, até a Ana está convidada nisso, e a gente está com Lucas Rosito e outros profissionais trabalhando nessa ideia para fazer. Eu acho que a gente, que nem como eu falei no início do nosso bate-papo, a psicologia do esporte é uma área que está crescendo muito nos últimos anos, sabe? As pessoas, enfim, as entidades, as confederações já se deram conta que é muito importante, a área psicológica do atleta é uma coisa muito importante para se desenvolver e para se trabalhar. Exato. Muitas vezes tu vê as pessoas não são iguais, elas não reagem igual a determinada situação. Muitas vezes tem atletas em competição muito jovens que não estão preparados para lidar com aquele tipo de pressão. Tu vê o pessoal da ginástica olímpica, criatura com 16, 17 anos e, sei lá, numa Olimpíada, num ginásio cheio. Então, é muito importante esse desenvolvimento, até porque o esporte como um todo, ele está muito profissional, né? Hoje em dia não existe mais assim, esporte chamado... Não, todo mundo tá lá, treina um monte, malha um monte, estuda um monte. E Só velejar, desculpa te interromper, só velejar não assegura nada. Exatamente. Então, eu acho que todo mundo está tão bem preparado que o que realmente vai fazer diferença numa grande competição é quem vai estar mais tranquilo, vai conseguir botar todo o treinamento, enfim, toda a preparação, vai conseguir executar tudo, sabe? E isso é a cabeça que vai fazer. Quem tiver mais tranquilo, mais seguro, tiver mais ferramentas para encarar aquilo, vai executar de uma melhor maneira, vai ter um desempenho melhor. Então, eu acho que tanto as confederações, enfim, quanto as entidades maiores já se deram conta que é uma área que a gente só tem a ganhar se a gente trabalhar. Excelente. A gente teve um bom tempo de aula, que acho que... me passei, né, Juan? Não. Que se a gente ficar conversando, acho que podemos fazer 24 horas. Queria abrir o espaço para mais duas perguntas ou mais uma pergunta. A gente vai a colocar este vídeo na rede do YouTube da Confederação para o pessoal poder assistir novamente, tá? Posso fazer uma pergunta, Juan? Claro, temos aqui o grande treinador brasileiro. Bernardi! Fala, Ana, tudo bem? Saudade! Parabéns. Saudade também. Parabéns pela palestra aí, pelo trabalho de vocês todos da federação também. Eu voltei a trabalhar há pouco tempo com o Optimist e falou bastante ali de resultado. É uma coisa que, né, às vezes pode confundir com... Eu estranhei bastante porque as crianças que eu treinava, elas não olhavam súmula, né? Elas correram uma seletiva de Optimist sem olhar a súmula, tipo assim, só vou olhar a súmula no último dia. A gente sabe, como você bem falou ali, da ansiedade que gera resultado, ter a pressão que tem que ter resultado, mas queria que se pudesse falar um pouco sobre o controle do resultado durante o campeonato, né? Se vocês olhavam a súmula, quando que vocês olhavam e o que isso é o resultado disso. Eu acho que olhar a súmula vira um vício, né? É quase a mesma coisa que o Instagram, assim, que quando tu tá lá no celular, de repente tu vê, puta que pariu, abriu o Instagram, desculpa o palavrão. E a súmula também. Quando a gente vê, a gente tá lá analisando aquela súmula, aquele número, mas a fulana ganhou, mas a ciclana não sei quem, tá. Eu acho que isso tem que ter um autocontrole, bem como eu disse, beleza tu querer olhar a súmula, ver como, né, ali em números o teu desempenho, mas isso tem que ter um propósito. Eu acho que o principal é tu te perguntar, isso vai mudar alguma coisa?
Isso pode mudar alguma coisa no meu desempenho? Isso vai mudar alguma coisa para amanhã? Não, pode mudar para amanhã, para eu saber quem são os meus adversários. Afinal de contas, amanhã vai separar ouro de prata e eu preciso saber e tal. Ok, mas assim, ficar ruminando aquela súmula pelo simples fato de olhar, eu acho que é uma coisa mais ansiogênica do que não olhar. Eu, particularmente, não sou muito de olhar, não gosto muito de olhar súmula, me policio para não ficar olhando o tempo inteiro. Muitas vezes quem vai me narrando a súmula muitos dias do campeonato é a Fernanda. Ela gosta de olhar a súmula, mas ela trabalha melhor com isso. Acho que daí vai de cada um, né, Bruno? Se tu olha a súmula e pra ti, ok, não vai te interferir em nada, tá, olha, beleza. Mas se aquilo te gera uma ansiedade, tá, então não tem pra que tu olhar. E eu faço assim, eu pessoalmente, eu não gosto de olhar muito a súmula. Principalmente no início do campeonato, que eu sei que não vai mudar muita coisa, tá? Pô, tiveram 2 regatas, ainda falta 80% do campeonato, não vai mudar nada eu olhar. Não vou me preparar para nada. Então, eu prefiro não olhar, eu deixo para olhar mais pro final. E eu gosto assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. E eu acho que a dica é fazer essa pergunta. Isso vai agregar em alguma coisa? Vai me deixar mais preparado para amanhã? Ou vai só me gerar mais angústia, mais ansiedade? Então, e eu acho que isso no Optimist é uma coisa que os próprios técnicos têm que orientar, né? Não adianta muitas vezes ficar ali olhando e sofrendo. Eu acho que isso é uma coisa a ser ensinada para as crianças também, né? Porque para eles é tudo novo, né? Muitas vezes, o campeonato, juntar tudo aquilo de barco, meu Deus, tem gente lá da Bahia, aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Então, tentar limpar um pouco. Tenta limpar para diminuir um pouco aquela ansiedade, deixar tudo mais tranquilo. Importante fazer uma medula aí, Bruno. A gente vai fazer uma palestra para a Optimist Brasil, próxima semana, dia 28 de abril, se não me estou equivocando na data, com Lucas Rosito, que é um grande profissional. A Ana já começou falando dele, trabalhou com a Ana, com Fernanda, com Samuca, com Jason e a galera lá no Sul, e acho que, na minha opinião, um dos melhores caras para poder falar, sobretudo, dessa faixa etária. Ele trabalha muito com Optimist, né? Todas essas questões, todas essas variáveis, enfim, inclusive da família, que muitas vezes eu e o Rô, a gente estava comentando sobre isso esses dias, de administrar a ansiedade dos pais também. Toda essa gama de variáveis, o Lucas tem muita experiência, ele trabalhou bastante com isso, então ele vai dar uma boa contribuição. Mas eu acho que a minha sugestão é sempre se perguntar, em relação à súmula, em relação a qualquer coisa, vale a pena me preocupar com isso? Eu vou tirar algum proveito? Se sim, beleza, vou lá olhar, vou analisar. Se não, se vai me gerar só ansiedade, se eu só vou gastar minha energia, minha rica energia, não vou olhar. Eu acho que essa é a perguntinha que tem que estar na cabeça. Boa. Oi, Fernanda. Ana, muito obrigado. Pode fazer mais uma, Juan? Pode. A gente está meio apertado o tempo, mas vai. Tá. Primeiro, eu vi o anúncio da palestra do Rosito, eu acho que é bem importante. Já falei para os pais aqui do Optimist que é bem importante, eles vão assistir. A outra pergunta que eu tinha para fazer seria para a Ana, mais psicóloga, né? Sobre a gente sabe que cão de má raça mija de carga quando vê a caça, né? Então, a gente sabe que isso é muito ligado ao sistema parasimpático e simpático, e eu tenho vários atletas assim que eu já treinei, que a gente vê que é o rei do treino, e chega na hora da regata, né, vai ficando mais, que a gente chama, vai amarelando, né? Quer dizer, em vez de ativar o coração e ativar o pulmão, ativa o intestino e o rim, né? E a gente sabe que isso é bem ligado ao parasimpático e simpático. Existe a gente sabe que tem testes práticos para fazer isso. Queria saber se tu acha que vale a pena fazer isso antes de uma regata, quando tu percebe que ele está ficando, se vale a pena fazer esses testes e tem alguma coisa que possa ser feito caso tu veja que ele está ficando mais parasimpático do que simpático. Eu acho que sim, que existe isso. Inclusive, vou dar um exemplo pessoal do meu começo. Eu acho que tu ativar esse sistema parasimpático né, que tu fica mais bloqueado, é uma coisa meio automática, assim, quando tu te sente meio pressionado demais e tu não tá pronto para lidar com aquela pressão, meio que tu congela, tu trava.
Eu tinha isso no início. Quando a gente estava velejando e as coisas não estavam saindo bem, eu travava. E era nítido, porque eu estava falante, eu tava me comunicando, e quando eu me sentia assim acuada, eu ficava muda. E aí eu não falava mais nada. O que eu fiz? Aí eu vou falar sobre como eu e o Lucas a gente combinou. Primeira coisa, identificar isso com cada atleta. Tem gente que vai acontecer, tem gente que não vai, que lidar super bem com a pressão, que, sei lá, que nasceu assim, beleza, que ótimo. Mas tem gente que vai travar. Primeiro lugar, reconhecer isso. E acho que no teu caso, como tu trabalha com criança, isso vai partir muito de ti, sabe? Tu conseguir identificar que a pessoa deu aquela, né, travou, estagnou e tal. E aí, com aquela criança em particular, tu desenvolver alguma estratégia para ela agir frente a essa situação. Por exemplo, eu com o Lucas. A gente primeiro analisou, aí a gente percebeu que acontecia isso comigo, quando eu me sentia pressionada e as coisas não estavam saindo bem, eu ficava quieta e ficava muda, parecia que tinham cortado minha língua fora. E aí ele falava assim, não, tá, e quais vão ser as estratégias para tu sair desse funcionamento automático? Aí daí a minha estratégia, a estratégia que funcionou para mim, era tipo assim, vou começar a falar tudo que eu tô vendo. A Fernanda pode encher o saco, mas beleza, no início vai ser assim, o rumo tá de tanto, tá tantos graus negado, o cara não sei o quê, na época eu nem me lembro que eu narrava, enfim, não me lembro o que eu tava aprendendo, mas tudo que eu tava coletando de informação eu falar, porque isso me destravava e canalizava minha atenção porque eu tinha que prestar atenção, que era o vento, que era a onda, que era a velocidade do barco, que era andar para frente e para trás. Então, para mim era isso. Acontecia X situação, que era um momento de tensão, a minha resposta era ficar quieta, eu reconhecia isso e aí eu ativava as minhas ferramentas, que era narrar tudo, conversar. E aí eu ia falando, e aí eu voltava a minha atenção para o que eu tinha que realmente prestar atenção. Enfim, não sei se te ajudei, mas eu desenvolvi essa ferramenta. Sim, já ajudou bastante. Obrigado pela resposta. Mas eu acho que, Bruno, tu tem um papel muito importante nisso, de reconhecer que isso está acontecendo com a criança, né? Com o velejador. E como o pessoal da Optimist é muito novinho, eles não vão se dar conta, muitas vezes, que isso está acontecendo, que ele travou, que ele sabe que ele... E aí, eu acho que tu pode, né, de uma maneira sutil, conversar e mostrar, daí ele vai se dar conta, vai refletir sobre a situação. É verdade, eu fiquei mais desatento, não, eu parei de fazer borda, é verdade. Tá, mas por quê? Porque eu me senti mais assim, mais assado. Tá, então vamos combinar que a próxima vez que isso acontecer, tu vai fazer tal coisa. Bom, daí parte de ti, do teu conhecimento enquanto treinador, desenvolver alguma estratégia com essa criança para tirar ela desse modo parasimpático, né? De tu ativar ela de novo. Sim, mas tu acha que vale a pena, tipo, fazer aqueles testes, tipo, arranhar a criança ali, né? Porque daí tu arranha, tu sabe que fica vermelho no meio e branco nas pontas. Tem outras coisas tem os testes que tu faz, e assim, tu aperta o olho, daí tu sabe se baixa o batimento também. Isso acusa que o parasimpático tá mais ativo do que o simpático. Existem vários testes práticos, assim, tem Sim. Tipo aqueles testes de vagal que faz, são coisas que eu pergunto assim, né? Primeiro que a gente não é profissional da área, né? Nem da fisioterapia, nem da psicologia, para fazer isso. Daí, por isso que eu te perguntei, assim, porque eu não sei se vale a pena. Às vezes é muito evasivo, né? Não, e eu particularmente não vou saber te dizer, porque eu não conheço, não sei. Só que eu acho que o principal objetivo não é simplesmente tu saber, né? Se tá no sistema X ou Y. É tu conseguir respostas adaptativas, adaptar a resposta pro que tu quer. Então, eu acho mais eficiente, talvez, até porque tu não vai conseguir fazer isso o tempo todo, né? Tu sei lá quantas crianças tu tem parado lá de cada uma para fazer teste. Não vai ter como tu fazer isso. Mas eu acho que é muito mais eficiente tu fazer esse outro tipo de trabalho. Tu reconhecer isso, orientar a criança, né? Fazer ela se dar conta do que está acontecendo
e ela mesma conseguir sair desse modo, sabe? Tipo assim, meu Deus, tal coisa está acontecendo, tem que fazer tal coisa. E aí vai sair. E claro que ao longo do treino e do exercício, ela vai conseguir sair sozinha. Ela vai desconcentrar e vai acabar concentrando sozinha de novo, porque ela já vai ter aquele hábito formado. Eu acho que é mais eficiente, até porque senão tu vai enlouquecer, Bruno, com um monte de criança ficar fazendo isso. Não sei, meu ponto de vista. Boa. Sim, não, agradeço a resposta. Obrigado, Ana. Nada. Obrigado, Bruno. Essa foi uma excelente pergunta e exemplo, mais que a gente que trabalhou com Optimist e trabalha com Optimist sabe que temos muitos desafios pela frente, tá? E que geralmente, e por isso a gente está criando essas palestras agora para os atletas da Vela Jovem, a próxima com Lucas para as famílias que acompanham essa etapa tão importante que é Optimist. Então, para dar encerramento, antes queria dar um convite rapidinho para Samuel Gonçalves falar novamente dos cursos e a gente fecha com a Ana, então, nossa palestra. Fala aí, Samuel. Oi, para quem chegou depois, Samuel Gonçalves, eu estou ajudando a Confederação Brasileira no planejamento e na execução de alguns cursos de capacitação. Nós lançamos e vamos realizar na próxima semana um curso de capacitação para monitores de vela. Eu coloquei agora no chat o banner. Qualquer informação, dúvida, só mandar um e-mail para academiacbvela@cbvela.org.br. A gente está com várias novidades bacanas, como esse seminário que vocês estão participando hoje. Maravilha, Samuca. Antes de agradecer a Ana, eu queria falar da minha experiência como treinador, de que para mim é fundamental, e eu recomendo para todos os treinadores, clubes, instituições, mesmo atletas, não reduzir o trabalho e focar só na água, né? E estender todo esse trabalho ao nosso corpo e nossa mente, e ter profissionais que nos cuidem, nos ajudem a dar ferramentas a desenvolver isso. Eu, como treinador, sobretudo desde o Optimist até o alto rendimento, que a Optimist já tem alto rendimento, inclusive, sempre trabalhei com psicologia, e sempre trabalhei com um psicólogo ou psicóloga me dando ferramentas e sendo parte fundamental do processo como técnico. Então, eu quero a Ana que continue velejando, e eu sei que talvez vá para 2024, estamos fazendo força. Mas assim, se ela topar, a gente amanhã eu vou chamar ela, porque eu quero ela trabalhando no meu time para assistir um atleta. Porque eu acho que é fundamental ter essa equipe. Assim como eu trabalho hoje com a Dani, outra grande, excelente profissional, também trabalho com Josué, trabalho com Juan na parte de nutrição do COVID. Então, é super importante essa equipe, né? Essa equipe multidisciplinar. Então, para não me estender mais, que a gente fez uma boa palestra. Não, Juan, eu acabei de olhar o relógio, a gente falou durante 1 hora e 40 minutos. Tá bom, mas foi conteúdo bom, então vale a pena. Próxima vez que tu me manda aquela boca, tá, Ana, tá ótimo, já deu, obrigada. Bom, Ana, te agradecer em nome do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Vela tua participação, teus conhecimentos, e a gente te convida para outra ação de novo na frente, e quem te diz, te vê velejando para 2024 com alguns destes meninos que estão aqui. Ué, quem sabe, né? Quem sabe, né? Você vai chamar ele, você foi chamado, e agradecer também a Fernanda, ao Fernando Oliveira, medalhista e 6ª Olimpíada que ela vai participar, que assistiu aqui. Ela está com a família, senão ela estaria falando com certeza sua participação. Então, te agradecer, Ana, de coração, o que você fez, e lembrar que a gente vai colocar isto no YouTube da Confederação. Bom, então, para acabar, eu queria agradecer a oportunidade de falar, de dividir um pouquinho a minha história, um pouquinho da minha experiência, não digo nem tanto de conhecimento teórico, porque eu acho que isso ainda me falta muito, ainda tenho que estudar muito, muito, muito sobre psicologia do esporte, mas as coisas que eu trouxe, a maioria são vinculadas à minha experiência particular, né, à minha história. Eu acho que é sempre muito legal
a gente poder conversar sobre os assuntos, esses tipos de assunto. Foi muito importante quando eu estava na Vela Jovem escutar velejadores mais experientes, como a própria Fernanda, o Robert, o Xande. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre as experiências pessoais, mais proveito a gente tira. Então, eu agradeço a oportunidade de poder dividir isso com vocês. Perfeito. Tamo juntos, Ana. Tamo junto. Um beijo para todo mundo. Obrigada para quem ficou aí. E era isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.